E aí galera, tudo bem? Meu nome é Pedro Leon e hoje a gente vai falar sobre um assunto que está sempre na moda, que é Uber. E também um tema que está pegando fogo nesses últimos meses, que é, existe essa relação de emprego entre o motorista e a empresa? Não existe? Como é que isso funciona? Para conversar sobre isso a gente vai falar de três etapas. Primeiro, que é o entendimento da empresa, da Uber em relação a isso. Segundo, que é o entendimento do TRT, da terceira região, com relação a esse tema, e algo fresquinho que acabou de acontecer, que é o entendimento do STJ em relação a isso. Tudo sobre o mesmo tema, o vínculo empregatício, possível vínculo empregatício com a Uber e o seu motorista. Bom, vamos lá. Como que a empresa, como que a Uber ela enxerga isso tudo? Isso você já deve saber, você já deve ter ouvido tanto motorista quanto propaganda, em todo lugar, que a Uber ela vende a imagem de que os seus motoristas, eles não são empregados. Os seus motoristas, eles são parceiros. Eles são parceiros comerciais, eles são trabalhadores autônomos e não existe uma relação, então, de subordinação entre a empresa e o motorista. Você com certeza já ouviu isso. E é essa a ideia que a Uber, a empresa, ela vende, essa ideia que ela defende. Mas nem sempre é isso que está certo, né? Porque a empresa diz que necessariamente vai ser. Por isso que existem muitas discussões, motoristas entrando na justiça, tentando reconhecer o seu vínculo trabalhista. Esse é um dos casos, é um motorista, se eu não me engano, de Minas Gerais, que ele entrou na justiça tentando reconhecer alguns direitos, e esse caso ele foi subindo, 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 e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Acabou de ser julgado há alguns meses pelo TRT da terceira região, a 11ª turma, o entendimento que existiria sim um vínculo empregatício entre a empresa Uber e o seu motorista. Diferentemente do que a própria Uber ela vende como ideia, como eu falei, de ser simplesmente parceiros, de ser um motorista, um empreendedor, um trabalhador autônomo. E isso traz muitas consequências, como por exemplo, os casos eles deixam de ir para a justiça comum, eles passam a ir para a justiça trabalhista. Muitos direitos trabalhistas podem ser reivindicados a partir desse momento. Então começou um caos, muitas pessoas indecisas se isso ia prevalecer mesmo, se a partir de agora era isso que ia valer. E ficou muito um turbilhão das pessoas, muitos motoristas que estavam interessados nisso, que são favoráveis a esse entendimento de que o motorista ele é empregado. Então começou a surgir muito esses burburinhos. Mas vamos entender um pouquinho melhor. Para que seja verificada a relação empregatícia, né, o vínculo de emprego, a gente precisa de alguns requisitos, sempre, que são, por exemplo, só falando alguns aqui, onerosidade, habitualidade, pessoalidade, relação de subordinação e que precisam estar presentes para que haja uma relação de empregador e empregado. E justamente o TRT ele verificou que existiam essas relações. Por exemplo, eu vou elaborar um pouquinho mais aqui sobre subordinação, que é um dos temas que mais pegam nessa parte do Uber, justamente porque é o cerne de toda a defesa da empresa, que fala que não existe porque são parceiros e tudo mais. O TRT ele entendeu que existe essa subordinação por alguns motivos. O primeiro dele é que o preço da corrida não é definido pelo motorista, e sim pela empresa. Quem define isso é a empresa e o motorista não tem nada a ver com isso. O segundo ponto é em relação ao destino. Você já deve ter visto o motorista reclamando que eles não têm acesso ao destino que vai o passageiro antes que ele entre no carro. Então o motorista está lá sem saber para onde que ele vai e só passa a saber quando o passageiro está dentro do veículo. O terceiro ponto que foi verificado pelo TRT é em relação ao poder de disciplina da empresa. Você já viu aquelas avaliações que você coloca ali, 1 estrela, 2 estrelas, 5 estrelas, quase sempre 5 estrelas, né? Vamos falar a verdade. Então, justamente a empresa, a Uber, ela passa a ter um poder de disciplinar sobre o motorista com base nessas avaliações. Por quê? Porque se tiver lá muita nota abaixo de 5, abaixo de 4, esse motorista ele pode ser afastado. Se o motorista ele deixa de aceitar viagens seguidamente, esse motorista ele pode ser afastado. Então, pro TRT, isso demonstra uma clara e evidência relação de subordinação, um dos temas mais polêmicos naqueles requisitos que eu falei anteriormente, que demonstram esse vínculo empregatício. Foi o que entendeu o TRT. Muitos motoristas começaram a comemorar, eles ficaram felizes com essa decisão, quem apoia essa ideia de que seria um vínculo empregatício, buscando mais direitos, mas essa alegria durou pouco. Porque logo agora o STJ ele entrou na parada e esse caso chegou até o STJ, é a primeira vez que isso acontece no caso da Uber, é até um marco histórico para essas empresas de tecnologia que vem mudando a nossa vida. Ele chegou esse caso lá no STJ
e ele decidiu em maneira contrária, ele reverteu essa decisão. Para o STJ, não está claro esses requisitos que demonstram um vínculo empregatício. Só para demonstrar aqui alguns dos argumentos que trouxe o STJ, eles falam que os serviços, eles na verdade, eles são mantidos de forma eventual e não habitual. Que a gente não tem um horário pré-estabelecido em que o motorista ele vai trabalhar, justamente pela ideia de que o motorista ele faz o próprio emprego, ele faz o próprio horário, ele define quando ele quer trabalhar, né? E a gente não tem a ideia de onerosidade no sentido de ter um salário fixo definido. O motorista ele não tem isso. Todo mês ele vai receber uma quantia, todo mês... Não, nada disso. Na verdade, quanto mais ele trabalhar, mais ele vai receber, e se ele não tiver com vontade de trabalhar naqueles dias, ele tem essa opção, ele não precisa prestar contas a ninguém, ele simplesmente não vai trabalhar, ele não vai dirigir, e talvez no outro dia ele trabalhe um pouco mais para compensar. Ele tem essa liberdade. Então o STJ ele visou nesses pontos e não verificou a ideia de vínculo empregatício. O que é importante também ressaltar é que, como chegou no STJ, um órgão superior, é muito difícil que essa jurisprudência criada ela seja revertida novamente, que passe a ser verificado esse vínculo empregatício. Agora que chegou no STJ, é bem provável que continue do jeito que a gente está acostumado a ver. A ideia mesmo de que são parceiros comerciais, um trabalhador autônomo. Apenas para uma curiosidade, isso não é só no Brasil que vem acontecendo em todo o mundo. Muitos motoristas que eles vêm reclamando, entrando na justiça. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi feito um estudo que uma quantidade absurda de motoristas, acho que 80%, eles recebem menos do que um salário mínimo. E muitos reivindicaram receber um salário mínimo da Uber. Em Nova York isso começou a acontecer. Você tem um salário mínimo da Uber. Imagina isso no Brasil. Você acha que ia funcionar? Um motorista receber um salário mínimo? Bom, comente aqui embaixo. Comente também em relação às decisões. Com qual decisão você concorda? Qual você acha que está certa? Qual você acha que está errada? A visão da Uber, do TRT, do STJ? O que você pensa sobre o assunto? Deveria ter vínculo empregatício? Sim ou não? Vamos conversar. Comente aqui embaixo, clique no vídeo, no gostei se você curtiu. E é isso aí, galera. Repasse esse vídeo para quem você acha que pode se interessar. Pedro Leão falando aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.